queridas. Como vai o seu domingo? Um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós vamos começar aqui a nossa aula da Escola Bíblica. E essa série nós estamos ministrando sobre as doenças desse século, né? A gente já falou aí sobre vários temas, medo, né? Ansiedade, depressão, entre outros. E hoje a gente vai falar sobre a sedução das drogas. É um problema assim muito sério, né, na população mundial em geral, um problema até de saúde pública e que a gente precisa abordar também, conversar também sobre isso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse domingo maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor nos fez, nós nos alegramos e nos regozijamos em Ti, porque estamos aqui, Senhor. E o Senhor tem nos presenteado com a sua presença, com o seu livramento, com tudo que o Senhor tem nos cercado de amor, de cuidado, de fidelidade, de bondade. Nós te agradecemos, nos expomos a Tua palavra nessa manhã e te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, venha nos ensinar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. A nossa lição, né, como eu já havia dito, a sedução das drogas, né? Os vícios, né, das drogas, eles são altamente destruidores, né, tanto de jovens como de adultos. É um problema muito grande na sociedade, é um problema que tem destruído muitas famílias, muitas pessoas, muitos sonhos abortados, muitos projetos enterrados, vidas sendo interrompidas ainda na tenra idade por conta de vícios em drogas. E o nosso versículo, né, o versículo que a gente inicia, tem Efésios 5, no capítulo 18, que diz assim: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então vamos lá. O relatório mundial da ONU, né, a ONU tem um levantamento que cria um documento mundial. Esse documento, essa pesquisa ela foi feita no mês de junho, porque o mês de junho, no dia 26, é considerado o dia mundial de prevenção ao vício de droga, né, de combate ao uso de drogas. E eles fizeram levantamento este ano e atualizaram no mês seguinte, em julho, e esse relatório aponta que cresceu muito o número de pessoas que usam drogas, comparada eles analisaram o ano de 2018, né, comparada a uma década anterior, que é o ano de 2009. Então, em 2018, esse documento mostra que cerca de 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo inteiro. Esse número corresponde a 30% a mais, né, do que uma década anterior. Tem até o link aí, se você quiser acessar, procurar para ver o relatório completo. Esse estudo completo fala um pouco também sobre a transmissão do Covid-19 entre as pessoas que costumam compartilhar seringas e que se drogam com constância, né? E mais de 35 milhões de pessoas sofrem transtornos associados ao uso de drogas. Então é seríssimo, né? É um problema mundial. Precisa conversar também, né? À luz da palavra de Deus, à luz do nosso Senhor Jesus, da sua graça. Vamos lá. Nós temos um texto para ler dessa aula, é um texto de meditação. Está em Provérbios 23, capítulo 23, dos versículos 29 a 35. Então eu vou ler com vocês aí. Vamos ler.
Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho? Para os que andam buscando vinho misturado? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como uma cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, o teu coração falará perversidades, e serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertei, aí então beberei. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Então esse texto é um texto assim, embora ele esteja falando de vinho, né, como o provérbio também, como Efésios também mencionou o vinho, nós também nós sabemos que ele faz referência aos entorpecentes de maneira geral, né? Aquilo que tira a pessoa do seu juízo próprio, né? Do seu juízo, da sua sanidade. Então, no versículo 29 diz o quê? Que essas pessoas, os ais, né? Os pesares, as lutas, as pelejas são para elas, as queixas, né? O lamento, significa o quê? Que os que se demoram perto do vinho, os que praticam muito o uso de bebidas e de entorpecentes em geral, eles sofrerão, eles lamentarão, eles terão queixas, eles terão feridas sem causa, eles terão olhos vermelhos, né? Eles terão queixas, né? Pelejas, lutas. E aí o verso 31 diz que a gente não deve nem olhar, né, para o vinho, porque ele é tentador, ele é bonito, né, tem o cheiro que pode atrair. Significa o quê? Que existem tentações que a gente precisa fugir. Né? Então, dessas coisas destrutivas, é melhor não pensar que temos o controle. E não, eu vou só provar um pouquinho. Né? E aí, o que acontece? No fim, ele picará como uma cobra. Né? Ele parece que está ali, a pessoa parece que está ali no primeiro momento que ela bebe, ela fica um pouco desinibida e ela fica parecendo que está alegre, né? Aquela alegria passageira, aquela alegria, aquela euforia. Porém, isso será para si mesmo, para a sua vida, como um veneno de cobra, né? E aí ele terá sua postura transformada. O 33 fala que ele já vai começar a olhar para outras mulheres, né? Fazer coisas erradas, ele já vai se sentir atraído para cometer outros pecados. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então, as drogas, os vícios, o álcool, os entorpecentes de maneira geral, eles são o primeiro passo de um grande abismo, né, para a vida. E aí, no final, ele diz o quê? Que a pessoa vai sofrer coisas que ela nem vai sentir, mas quando ela despertar, ela volta para aquele vício, porque ela está amarrada, ela está presa, né, àquele vício ali. Então, esse é o nosso texto base, né, de Provérbios, nós vamos vê-lo em outros lugares aí na nossa lição, mas uma lição muito importante. E essa lição tem alguns alvos, né? O primeiro deles é que a gente consiga descrever os princípios bíblicos contra o uso das drogas, que a gente consiga entender que a palavra de Deus ela fala sobre isso, né? Sobre coisas que entorpecem, que tiram o juízo. E a gente tem que saber, que entender, né? Saber descrever. Ao final dessa lição,
a gente já vai ver que há textos bíblicos que nos orientam acerca de vícios. E a gente também vai saber, ao final dessa lição, explicar as razões pelas quais as pessoas se drogam, né? Por que as pessoas se drogam, né? Então, tem várias razões, né? Vamos lá. E também nós vamos poder orientar outras pessoas a respeito de que prevenção e tratamento, né? Sobre contra o uso das drogas. Isso é muito importante. Nós temos familiares e tem a nossa própria vida, tem a vida daqueles que nos cercam, da nossa família, tem a nossa comunidade, tem as pessoas que nós nos relacionamos, que nós podemos ajudar, né? Nós podemos ajudar e ser ajudados, né? Então, através do entendimento, do conhecimento, da posição da palavra de Deus a respeito desse assunto. Então, vamos lá. Drogas, né? O que são drogas, afinal, né? A palavra mesmo, né? Ela vem do grego e significa farmácia, drogaria. Então, os remédios, eles também são drogas, né? Mas só que o termo drogas, ele ficou comumente usado para entorpecentes. Ele faz menção aos entorpecentes. Tem as chamadas drogas lícitas, né, que elas não são proibidas pela lei, mas que são também altamente destrutivas, né, e tem as drogas ilícitas, né, aquelas que a lei condena o uso, condena a venda, enfim. Mas o que é mais importante, nós sabermos que lícitas ou ilícitas, as drogas que entorpecem, que tiram a pessoa do seu próprio juízo, elas são altamente destrutivas e elas precisam ser evitadas a todo custo, né? No normal, no termo normal, na raiz do termo, que as drogas, né, tem remédios também que são viciantes, e na verdade qualquer vício ele é condenado, né, pela palavra de Deus. Qualquer vício ele é prejudicial, porque os vícios são cadeias, os vícios são correntes, são prisões, né, do ser humano. Então, Deus ele não nos criou e não nos chamou para vivermos em prisões, mas ele nos chamou para a liberdade que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós podemos ser livres de todos os vícios, seja de drogas, de álcool, seja de outros tipos de vícios que nos aprisionam, sem os quais a gente olha assim e pensa, eu não posso viver sem isso. Então, isso já virou um vício. E Jesus ele pode te libertar, né? Ele pode nos libertar. Amém? Então, vamos lá. Há nas escrituras várias referências que condenam os vícios e os seus resultados desastrosos, né? Nós vamos ler alguns versículos desses aí, né? Mas não vamos ler todos aqui, mas no decorrer da nossa lição nós vamos ler. A gente já leu, que é Efésios 5,18, que fala que não é para se embriagar com vinho, mas e sim nos enchermos do Espírito. Então vamos lá. Nosso Deus condena terminantemente todo tipo de vício, inclusive, obviamente, né, as drogas. Princípios bíblicos contra o uso das drogas, né? Bebidas alcoólicas em geral. A Bíblia é categórica e irredutível, não vos embriagueis com vinho. Paulo aqui não se refere apenas ao efeito entorpecente do vinho, mas à embriaguez de modo geral, provocada por qualquer outro tipo de bebida. Ele estava plenamente consciente que o cristão jamais deve se embriagar, jamais, né? E esse princípio, ele é abrangente. Efésios 5,18 se refere a um princípio bíblico geral contra as bebidas entorpecentes.
podemos depreender que o mesmo texto também condena o uso desnecessário e abusivo de qualquer substância para o nosso organismo. Nós temos um corpo que é templo do Espírito Santo e nós não podemos colocar nesse corpo nenhuma impureza, nem impureza ingerida, nem outros tipos de impureza. Mas hoje a gente está falando sobre drogas, então vamos nos manter aqui. Por que as pessoas se drogam? Você está vendo aí a foto da capa de um livro, A Cruz e o Punhal. A gente já vai falar sobre ele. A gente vai ver aqui algumas razões que foram alegadas pelos próprios drogados, pelas próprias pessoas que usavam drogas no Centro Desafio Jovem de Nova York, que é fundado pelo pastor David Wilkerson. Ele já morreu, ele morreu, acredito que em 2011, 2012, acredito por aí. Mas esse pastor, ele foi um pastor altamente relevante na sua geração. Esse livro é dele, A Cruz e o Punhal. Através desse livro, milhões de pessoas se converteram a Jesus, muitas libertas do uso das drogas. Eu me lembro que na década de 90, quando eu conheci Jesus, esse livro era distribuído nas igrejas. Havia um filme que era usado como evangelismo, na história de um rapaz que estava em mais companhias, à beira de ser ali assassinado, e é uma história muito interessante. E ele encontra Jesus e ele é resgatado, por isso o título é Entre a Cruz e o Punhal. E esse pastor fundou, se você colocar na internet, você vai conhecer o trabalho dele, muito relevante com usuários de droga. Ele fez essa pesquisa entre as pessoas do centro que ele fundou e pessoas que ele cuidava. Ele dedicou a vida dele ao cuidado dessas pessoas, à libertação dessas pessoas. E ele diz o quê? As pessoas disseram, as pessoas viciadas em drogas, que eles usam por vários motivos, como símbolo de independência, como símbolo de quem faz o que quer, a hora que quer, para fugir da infelicidade do lar. Tem muita gente que tem essa realidade de ter uma família triste e acha que encontra refúgio usando drogas para ter aqueles momentos onde você se transporta para outro lugar e não sente aquela realidade que você vive, Só que o efeito disso, o efeito colateral disso é um total desastre, Por curiosidade, isso é péssimo, Eu experimentei para ver como era. Nós vamos ver mais na frente, tem um provérbio que fala que a gente tem que passar de largo, nem se aproximar, porque é uma cilada muito grande do inimigo para a vida dos jovens, dos adultos também, para as nossas vidas, uma cilada de destruição. Então, a melhor coisa é nunca experimentar, observar os efeitos que tem feito na vida de outras pessoas e nunca mesmo experimentar, porque a maior parte das drogas vicia logo na primeira vez que a pessoa usa. Então a pessoa usa e depois o seu organismo não consegue mais viver sem aquela substância e ele fica escravo da droga, Para ser aceito num grupo de jovens mais avançados, mais descolados, considerados descolados. Então, para ele não ser considerado bobão e ser incluído naquele grupo, ele acaba experimentando drogas, e esse grupo o influencia a continuar. Fuga de problemas emocionais,
por medo de ser rotulado de covarde, né, por seus amigos. Note que amigo aí está entre aspas, né, porque amigo mesmo não faria isso, né, amigo mesmo não vai te levar para o precipício junto com ele, né. Então, essas são as causas, são as razões que as pessoas mais alegaram para explicar por que elas começaram a usar drogas, né? Não foi do nada, não aconteceu do nada, né? As drogas, elas se apresentam nessas situações anteriores aí que a gente viu como uma ilusória válvula de escape, mas as consequências são fatais, né? Esses provérbios que a gente leu ali aí já, esse texto que está aí é o texto que a gente leu de provérbios lá na frente. Então, às vezes, para fugir de um problema emocional, para não sentir aquela dor, para não encarar aquela dificuldade, a pessoa se droga e quando aquele efeito passa, a dificuldade continua ali e ela está numa cadeia, numa prisão, que ela não consegue sair sozinha, né? Muitos morrem aprisionados, né? Mas muitos também são libertos, porque há poder no nome de Jesus para libertar todo cativo, né, seja de qualquer espécie de cativeiro, inclusive do vício de drogas. A segunda causa, né, o primeiro conjunto de causa, né, porque que as pessoas se drogam, foi a alegação das próprias pessoas. E a segunda causa qual é? Os ardis do inimigo, são ciladas que o diabo apresenta, né? O diabo sempre teve interesse em devorar a juventude através de seus ardis, né? Pedro fala que nós não podemos ignorar os ardis, as astúcias do inimigo que promove ciladas, né, para que a gente caia. E aí a gente cai como uma ratoeira, né? Não sei se você já viu uma ratoeira mecânica, né? E fica ali um atrativo para o rato, pode ser uma comidinha, e o rato, quando ele vai pegar, a ratoeira desarma e ele fica preso ali. Então, por causa de um atrativo, por causa de uma coisa que aparentemente traria um benefício, Satanás arma essa cilada para apanhar, tragar, prender, né, roubar, matar e destruir, né, que é a função dele, né, é o ofício do inimigo. E essa, na verdade, é a causa principal porque as pessoas se drogam, né? Sempre tem essa raiz, são ciladas que o inimigo promove, são ciladas que o inimigo coloca, né? E os jovens devem dizer não às drogas, né? Os jovens, os adultos, todas as pessoas. E, consequentemente, dizer não também a Satanás, fechar a porta na cara do inimigo, não experimentando, não cedendo à tentação de experimentar, né? É bastante oportuna a advertência de Salomão em Eclesiastes 12, no versículo 1, que diz ao jovem: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então, o que Eclesiastes diz? Se apega ao Senhor, viva com Ele, lembra do Senhor nos dias da tua mocidade, lembra do Senhor na tua trajetória de vida, caminha com Cristo, porque senão, depois, quando você tiver um pouco mais de idade, você vai colher consequências desse momento onde você se afastou de Jesus e foi buscar experimentar substâncias tão destrutivas, né? Por que a Bíblia condena o uso de drogas, né? Porque é um pecado contra o corpo, para começar, né? É até bem óbvio, né? Essa é uma coisa bem óbvia, mas a gente vai discorrer sobre ela também. É óbvio que a Bíblia condenaria algo que nos traria morte, né? Que nos leva para o abismo. Então, vamos lá. Por que a Bíblia condena? Porque é um pecado contra o corpo. Assim como a prostituição é um pecado deliberado contra o corpo, a gente vai ler esses versículos que estão aí em negrito. Também são
as drogas. Muitos dizem que têm o direito de fazer o que quiserem com seu corpo, embora pensem que isso seja liberdade. De fato, estão escravizados nos seus próprios desejos. Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Sendo assim, nosso corpo não mais nos pertence. Ele é propriedade do Criador. Não podemos violar os padrões de vida estabelecidos por Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus tem planos para nós de vida, de prosperidade e de bênção, e não de mal, e não de morte, né? E aí a gente é que tem que escolher os caminhos que a gente quer lidar para viver esses planos maravilhosos que Deus tem para nós. Olha lá os versículos que eu falei que a gente ia ler, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então você, eu, somos templo do Espírito Santo de Deus. Então substâncias nocivas não podem ser permitidas nesse templo, né? Porque esse templo é do Senhor. Nós pertencemos a Ele. O Espírito Santo habita em nós. Ainda, né? Por que a Bíblia condena o uso de drogas? Porque elas causam, além do primeiro tópico que a gente viu, elas causam também sofrimento ao usuário e ao próximo, né? Apesar de o viciado ser o principal prejudicado pelas drogas, os familiares sofrem bastante com a situação. Além do cuidado natural, a família acaba gastando o que tem e o que não tem com dispendiosos tratamentos. Há viciados que roubam dinheiro e objetos de casa para trocar por drogas. Outros se tornam agressivos ou deixam de trabalhar e sustentar a família. Ou pior, há os que entram para o mundo do crime, porque a pessoa fica tão viciada, não pode mais viver sem. E aí ela começa vendendo, depois começa roubando, depois e aí é um abismo chamando outro abismo, né, para que haja realmente destruição. O versículo que a gente vai ler, Provérbios 5, 22 e 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Interessante que os jovens estão estudando toda segunda-feira à noite, às 20 horas, os jovens estão estudando o livro de Provérbios. E essa nossa lição, ela é quase toda baseada, né, em versículos do livro de Provérbios, que trazem advertências assim muito preciosas para nós. Esse mesmo que a gente leu, ele diz o quê? Que no caso viciado, né, em drogas ou em bebida, esse pecado é como cordas que o amarra, né, que o amarra e que vai levá-lo à morte, né? É um excesso de loucura, como a palavra diz. Muitas famílias são destruídas, né, pelo uso de drogas. Enquanto eu estava estudando essa lição, eu vi muitos artistas famosos, né, que a gente conhece, e tinha uma série de fotos do antes e depois do envolvimento deles com as drogas. Muitos morreram, né, de overdose, pessoas que a gente olha pela televisão e aparentemente tem a vida dos sonhos, uma vida maravilhosa, porém no seu íntimo há uma dor, há uma solidão, há uma necessidade de fuga muito grande, fugir de si mesmo,
então encontram refúgio nas drogas e são presos por ela e acabam morrendo, né, cedo, morrendo jovens, deixando para trás toda uma vida, deixando para trás família, fazendo sofrer os filhos, fazendo sofrer os pais, né, e perdendo sua própria vida. Né? Então, as aparências, elas enganam mesmo. Né? É impossível ao homem ser plenamente feliz sem Jesus. É impossível ao homem ser plenamente realizado sem Jesus. O que a gente vê fora disso é a aparência. Né? E as fotos eram horríveis, né? Dos antes e depois. Eu fiquei assim, bem impressionada, porque você via assim, meninas novas, bonitas, que fizeram sucessos em vários filmes que a gente sempre vê, em filmes de comédia. Quando você olha o depois, elas estão destruídas, até na sua aparência física, e a gente vê isso também perto de nós, né? Tem pessoas que têm familiares ou conhecidos ou pessoas próximas que sofrem essa destruição. E a gente precisa, na verdade, vigiar, cuidar, né? Quem tem jovem em casa precisa observar o seu filho, observar o seu jovem, trazer para perto, ensinar a palavra de Deus, orar junto com ele, criar um ambiente de proteção no seu lar, né, porque o inimigo tem armado cilada nas faculdades, na vizinhança, na escola, no trabalho, né, e os nossos jovens precisam ser protegidos. Né, e como é que a gente protege os nossos jovens? Senta com eles, olha no olho, conversa, ora junto, mostra a palavra de Deus, né? A gente vai ver isso aí um pouquinho mais à frente. E ainda, por que a Bíblia condena o uso das drogas também? Porque as drogas sustentam o mundo do crime, né? As drogas movimentam um gigantesco esquema de atividades ilícitas que envolvem desde contrabando até formas cruéis de assassinatos, corrupção, abuso de poder. E quem sustenta tudo isso é quem usa as drogas. Né? Isaías 55, 2, o capítulo 55 fala isso. Por que você gasta dinheiro com o que não é pão, né? Com aquilo que não vai te fortalecer, com aquilo que não vai te alimentar, né? E muita a criminalidade, maior parte da criminalidade é sustentada pelo usuário, aquele que está lá na ponta, aquele que compra a bebida, aquele que compra a droga, é que sustenta realmente toda essa série de criminalidade aí que a gente viu, né? Também porque, e o motivo principal, na verdade, é porque afasta o homem de Deus. Ela rouba a identidade do homem, de ser filho de Deus, ela destrói a identidade do homem, ela afasta o homem de Deus, né? A gente vai ler um versículo aí no final. Vamos voltar. Ela é incontestável o fato de que as drogas afastam o homem do caminho do Senhor. Isso aí é incontestável. 1 Coríntios 6,10 diz que nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Né? Afasta, porque cada vez mais a pessoa que está no vício, ela está naquela prisão, mais longe de Deus ela vai ficando. Então precisa sim do poder de Deus, da graça salvadora, né, do Senhor Jesus para alcançar essa vida e trazer libertação. Né? Bom, essas fotos aí são de uma situação traumática, né, que eu não sei se a maioria de vocês conhece, pelo menos de televisão. É a Cracolândia de São Paulo. A Cracolândia, esse lugar aí que você está vendo, é um lugar onde as pessoas moram, vivem, ficam, dormem aí o tempo todo para se drogar.
vender droga e comprar droga e usar droga. E as pessoas, se você for se aprofundar e ver as reportagens, tem pessoas que eram ricas, tem pessoas formadas com altos cargos no poder público, que enveredaram por essa vida e estão destruídas, porque elas não conseguem mais viver sem usar a droga e cada vez que se viciam, cada vez que elas usam, mais viciadas elas ficam. E é um lugar terrível, de uma ação maligna terrível. Existem muitas igrejas trabalhando, né, em projetos de evangelização, né, na Cracolândia. É um trabalho árduo, um trabalho duro, né, um trabalho pelo qual nós devemos orar. Nós precisamos orar por essas pessoas que trabalham, esses filhos de Deus que doaram, né, se doam com esse ministério lindo de resgatar os viciados em drogas da Cracolândia. Né? Existe um movimento muito grande de evangelismo, de resgate, né? de pegar a pessoa e trabalhar com ela até que ela seja liberta. Isso é um trabalho muito árduo, muito duro, mas existem muitas pessoas se dedicando a esse trabalho. Então, ore por isso, né? Clame ao Senhor, sustentem essas pessoas. Olha aí, mais uma fotinha e mais uma para a gente terminar. As pessoas vivem assim, passa o dia, passa a noite e elas ficam nessa situação. Então, vamos sustentar, né, esses missionários, né, urbanos, né, que têm se esforçado para salvar essas pessoas, que têm tido compaixão, a compaixão que Jesus tem, né, que o Espírito Santo gera em nós. Vivendo sem drogas, né? Uma vida sem drogas. Como é que a gente pode fazer isso? A prevenção, né? É o melhor caminho, a prevenção. E a melhor coisa é o diálogo, né? Como a gente falou antes, conversa antes, né? Tem jovem em casa aí, conversa com ele, né? Não, conversa com ele. Mostra para ele a realidade, para que ele conheça o mal que faz isso, os princípios bíblicos que a palavra traz a respeito, para que ele não ande nesse caminho e não seja destruído. Porque quando ele tiver contato com a faculdade, quando ele tiver contato até na própria vizinhança aí, na sua quadra, na sua rua, pessoas podem aparecer para oferecer drogas para ele. E podem dizer para ele, ele é bobo, você é bobo, experimenta só uma vez. Que nada, é tão legal, poxa, você é bobo, você está fora. Enfim, essas palavras e outras que as pessoas costumam dizer para tentar convencer a pessoa a entrar por esse caminho. Provérbios 4, 14, 15 diz assim: não entres, nem entra pela vereda dos ímpios. Não andes nos caminhos dos maus, evita-o, não passe por eles, desvia o teu pé, passa de largo, né? Cai fora, não fica perto, não experimenta. Nós precisamos fazer isso, né? Mostrar a situação, mostrar o sofrimento, a destruição de quem vive isso, para que eles realmente não queiram andar por esse caminho, né? Ensinar os princípios da palavra de Deus para os jovens. Um jovem bem instruído, né, nos caminhos do Senhor, ele rejeitará o vício mais facilmente. Quando for apresentado a ele, ele vai rejeitar. Mostrar as advertências da palavra de Deus. Esse texto de Provérbios que a gente leu lá em cima, né, fala sobre o perigo das bebidas alcoólicas. Tem um estudo que diz que os jovens estão começando a beber cada vez mais cedo, né? Tem crianças de 12, 13 anos que já são alcoólatras, né? Nas escolas, nas reuniões de criança, às vezes diz que vai fazer trabalho de grupo, né? Da escola. Então, pais, vamos ficar juntos, os nossos filhos, orar por eles, mas trazê-los para perto, ensinar a palavra de Deus mesmo,
para que ele seja instruído sobre os efeitos do álcool, das drogas, porque são instrumentos que os demônios têm usado para destruir toda uma geração, para levar toda uma geração à ruína, né? Aí o provérbio que a gente leu antes, né? Que no começo parece bom, né? E a gente tem que mostrar a palavra de Deus para os nossos filhos. E o tratamento, né? Você já conhece alguém que está viciado em drogas, tem alguém perto de você, né? O principal é Jesus, ele liberta, né? O Senhor Jesus, ele liberta, ele tem esse poder. A palavra de Deus diz que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então é isso que o diabo apresenta através da bebida, das drogas, é o instrumento que ele tem para roubar, matar e destruir. Porém, o versículo não termina aí, né? Que a parte mais importante é a que Jesus diz assim, ó, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, o tratamento é se render à vida abundante que Cristo tem, se render a Cristo. Nós precisamos apresentar Cristo para as pessoas. E tem o tratamento convencional também, né? Às vezes a pessoa está viciada mesmo, já enraizada, e a gente tem que usar a letra A, a letra B, a letra C. Tem que ter o tratamento espiritual, tem que ter o tratamento convencional, porque ele precisa ser internado para que aquela droga saia, né, do seu organismo, para que ele fique limpo. Isso dá muito trabalho. E muitos, depois de estarem limpos, voltam, têm recaídas. Então, é um tratamento constante, né? É um trabalho espiritual, é um trabalho clínico e é um trabalho de acompanhamento que precisa ser feito por essa pessoa, né? E existem pessoas especializadas, e o que nós podemos fazer, além de orar também, orar mesmo, porque a oração tem esse poder, é apresentar Cristo, é apresentar outro caminho, é apresentar o caminho, né? O caminho que vai levar essa pessoa à salvação, à libertação. E, para finalizar, né, refletir e orar, né? Se você, né, que por acaso possa estar assistindo esse vídeo, tem alguma dependência química, né, com bebida ou com drogas, ore ao Senhor, conheça Jesus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Peça ajuda se precisar. Se você precisar, peça ajuda, porque somente através da graça redentora de Cristo é que se pode viver uma vida sem drogas ou sem qualquer outro tipo de vício, né, que ofenda aos homens ou a Deus. Se você já enveredou por esse caminho aí de vícios, peça ajuda. Peça ajuda e há solução em Cristo Jesus para todos os males, para todas as doenças da humanidade, para todos os males desse século. O poder de Deus pode transformar e resgatar o caído, libertar o preso, né? E se você conhece alguém, ajude, ajuda, né? Ofereça, mostre o caminho, mostre Jesus, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, só a vida plena em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas morrendo. Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento alheio. Nós não podemos ser indiferentes. Aquele que é indiferente, ele não tem misericórdia, ele não tem compaixão. E Cristo, o Espírito Santo gera em nós compaixão. O que fazia, né, com que Jesus curasse as pessoas era compaixão. Ele olhava para as pessoas e tinha misericórdia, sentia. Olhava para as pessoas e tinha compaixão. Hoje ele olha para nós e ele tem compaixão de nós.
Ele tem misericórdia de nós. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. É a causa de não sermos destruídos. Então nós precisamos também oferecer ajuda às pessoas, mostrar Jesus, mostrar o caminho, orar com a pessoa, orar por ela, não desistir, né, de orar, de clamar, porque o nosso Deus, Ele tudo pode. Amém? E aqui nós finalizamos, né, a nossa lição dessa semana, né, com esse pedido, né? Ofereça ajuda. Quero te encorajar a isso. Ore pelos missionários da Cracolândia, né, que tem levado a palavra de Deus, o serviço, o amor, a compaixão, a misericórdia para essas pessoas destruídas, e tem resgatado muitas vidas. Um trabalho que é muito difícil. É um trabalho muito difícil, né? Nós já trabalhamos com algumas pessoas com vícios de drogas. Não há como ser livre se não for liberto por Jesus. Não há como ser livre se não houver uma intervenção do Senhor Jesus, quebrando o poder do inimigo e trazendo essa pessoa das trevas para a luz. Então, quero te encorajar a isso, orar, né, clamar por essas pessoas que hoje se encontram aprisionadas e têm suas vidas destruídas, e pelas pessoas que trabalham diretamente com essas pessoas. E se porventura você tiver jovens na sua família, oriente, converse com eles, mesmo que ele nunca tenha falado sobre isso, mesmo que ele nunca tenha dado nenhum sinal a esse respeito, é importante que ele seja esclarecido a respeito disso, antes que essa ratoeira apareça para ele e ele não consiga escapar. Amém? Mas Deus é fiel, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Vamos orar a Deus, vamos agradecer esse momento de estudo. Tenha um bom domingo, tenha um domingo abençoado, tenha um domingo cheio da presença de Deus. Logo mais à noite nós temos o nosso culto de celebração e nós nos vemos lá, né? Se Deus assim nos permitir. Amém? Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós agradecemos a Ti, Senhor, nessa hora. Tu és o nosso Deus e nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, pelo Teu ensinamento, pela Tua palavra, que vem até nós, ó Deus, nos alertar, que vem nos fortalecer, Senhor, que vem nos renovar. Deus, em nome de Jesus, livra, Deus, os meus irmãos, Pai, de toda a cilada do inimigo que vem trazer vícios para a sua casa, sua família, para seus entes queridos. Senhor, que o Teu poder se manifeste, Senhor Deus, em cada uma das famílias, trazendo libertação, Pai. Em nome de Jesus, e em cada lugar onde esse vídeo chegar, Senhor, levanta, Deus, um coração intercessor em favor das vidas que estão sendo perdidas, sendo ceifadas pelo inimigo. Cada filho Teu que tiver acesso a esse vídeo, Senhor Deus, levanta um intercessor, alguém que se coloque na brecha em favor, Deus, dessas vidas, em favor também dos nossos irmãos que estão trabalhando, ministrando vida, trabalhando, Deus, no resgate, Deus, dessas pessoas que estão perdidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, gera no coração dos nossos irmãos, Pai, compaixão, misericórdia, Senhor. Como o Senhor tem de nós, que tenhamos também dessas pessoas que estão perdidas, Pai. Nada encontrarás
Santo, do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração